A palavra está com você. A palavra está comigo. E após a palavra a gente canta a música Soraya pediu, ok, Soraya? Eu quero pensar com vocês. O tema dessa reflexão é uma frase que Jesus disse. Tem um pernilongo aqui rondando. A frase que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Está lá em João 11:25. Vou ler para vocês. Declarou-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Eu sei que você já orou hoje, eu sei que você já falou com o Senhor hoje. Eu sei que você já agradeceu ao Senhor, pelo menos aqui em Paulínia está um dia tão lindo. É verdade. E nós vamos orar de novo. Quero convidar você a orar comigo. Deus querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer pelo dia tão lindo que o Senhor nos deu. E mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer pela ressurreição de Jesus. Obrigada, Pai. Pelo seu governo sobre nós, Pai. Esperança em Ti. Deus, que toda honra, todo louvor, toda exaltação, todo poder pertence ao Senhor. E agora eu te peço que o Senhor nos fale através da tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Hoje, boa parte do mundo ocidental comemora a ressurreição de Jesus. Celebramos a vida, celebramos a ressurreição. Amém. Aliás, todo tempo, né, é tempo de celebrarmos a vida. Todo tempo é tempo de celebrar Jesus. Mas hoje nós paramos um pouquinho para pensar nesse episódio que marcou a vida de Jesus, marcou a vida dos seus discípulos, marcou a vida dos primeiros cristãos, marcou a vida de muita gente de lá para cá, até aqui. E esse fato mudou também a nossa vida e acredito que através da nossa vida, muitas outras vidas terão essa alegria de servir a Jesus, de ser alcançado por essa verdade da ressurreição de Jesus. Então eu gostaria de, com vocês, recordar, pensando nessa declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, que isso é a nossa esperança, é a nossa rocha, né? Jesus é a nossa rocha, onde nós temos os pés bem firmados pela sua palavra. Então eu quero convidar vocês a lembrar como é que foi a última semana de Jesus. Ele ressuscitou no domingo, mas no domingo anterior à sua morte, Jesus sobe a Jerusalém. Os seus discípulos não queriam que ele subisse. Ele foi questionado, né? Mas mestre, tu sabes que estão querendo a sua vida, estão querendo a sua cabeça, estão querendo te matar. Não vá a Jerusalém. Mas Jesus foi porque ele conhecia a sua missão, ele sabia que ele veio aqui justamente para isso. Então ele envia 2 de seus discípulos para preparar a sua entrada em Jerusalém. Eles foram lá, trouxeram um jumentinho como Jesus havia orientado. E perto da descida do Monte das Oliveiras, ele é aclamado pela multidão de seus discípulos. Uma multidão estava ali recebendo Jesus. E lá em Lucas 19:38, nós lemos assim: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas maiores alturas. É o que o povo clamava ali, o povo exaltava Jesus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Então ele entrou em Jerusalém de uma forma muito triunfal, né? Como um rei mesmo. E na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira ele já demonstra a sua autoridade. Ele chega ao templo e tem ali os comerciantes fazendo ali o seu comércio, os seus negócios. Era um tempo de Páscoa, era um tempo que muita gente vinha de longe, até justificável, né? Aquele comércio ali para atender as pessoas que vinham de longe, porém estavam usando o templo para esse comércio.
E Jesus chega, expulsa todo mundo dali. E ele diz assim, está lá em Lucas 19:46. Está escrito, eles, como sempre, citando as Escrituras. Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Então Jesus botando ordem ali na casa, usando a sua autoridade de rei. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira Jesus é questionado quanto à sua autoridade. E Jesus foi questionado, Paulo foi questionado, muita gente teve a sua autoridade questionada. Ele discursa, enfim, sobre o fim dos tempos. E ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Ele fala também sobre terremotos, sobre epidemias. Veja só, terremotos, epidemias, fome, perseguição contra o seu povo. Olha só como que a palavra de Deus vem na contramão do que nós temos ouvido muitas vezes por aí. Jesus afirma, Jesus já profetiza perseguição contra o seu povo. É perseguição. Então, a Bíblia, em nenhum momento que eu me lembre, se alguém lembrar, pode escrever aí nos comentários, a Bíblia nunca promete vida boa, mar de rosa para os discípulos de Jesus. Os primeiros cristãos sofreram barbaridade, muita gente sofreu. Paulo faz um convite a Timóteo, se não me engano, participa comigo dos sofrimentos. Então Jesus é questionado e Jesus começa a falar sobre esse final dos tempos. E ele dá um conselho muito importante, especialmente para nós hoje. Ele diz assim, está lá em Lucas 21, de 34 a 36, e eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim, fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia da volta do Senhor, que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele, aquele dia, cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando, orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar em pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Então há um alerta aqui, não vamos deixar que as festas, os prazeres dessa vida e nem os problemas dessa vida, diz o texto, nos façam estar tão ocupados que a gente se esqueça da vinda de Jesus, que é certa. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, os principais sacerdotes e os escribas arquitetam um plano para tirar a vida de Jesus. Luiz Novaes está dando uma contribuição ali. Mar de rosas só na eternidade. É verdade, Luiz, é verdade. Magrão, Jesus Cristo reina, ele ressuscitou, aleluia, Magrão. Verdade. Na quarta-feira, os principais sacerdotes então, e escribas arquitetam um plano para tirar a vida de Jesus, porém, eles têm um problema. O povo, eles não podem ir contra o povo. Então, o que fazer? Então, Judas se prontifica e, por dinheiro, entrega Jesus aos soldados. Dinheiro, sempre o dinheiro. Isso foi na quarta-feira. Quinta-feira, Jesus celebra a ceia com seus discípulos. Depois sobe, como de costume, ao Monte das Oliveiras e ali experimenta grande agonia. Ele transpira gotas de sangue. A sua tarefa era realmente dura. A gente pode ser tentado a pensar assim, bom, Jesus sendo Deus, essa tarefa foi fácil demais para ele porque ele é Deus. Não foi bem assim, porque Jesus ele tem as duas naturezas, divina e humana. E a sua natureza humana foi para ele essa tarefa foi dura demais. Ele chega a clamar ao Senhor, ao Deus Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que a coisa ia ser dura, mas ele continua, porém, que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. E eu tenho para mim que
o sofrimento maior de Jesus não foi nem a coroa de espinhos e nem os cravos e nem nada. O que mais doeu foi quando Deus vira as costas para ele, quando ele toma sobre si o nosso pecado. Porque se você perceber, ele não reclama, colocam nele uma coroa de espinhos, ele está quieto, colocam cravos nas suas mãos e nos pés e ele está quieto, zombam dele e ele está quieto, ele está nu, completamente nu em praça pública, ele está quieto. Mas quando o nosso pecado recai sobre ele, que Deus não suporta pecado, vira as costas para ele, aí ele não aguenta. Eloi, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Isso foi na quinta-feira. Ele é preso. E os discípulos, quando ele estava ali naquela agonia, naquele jardim, precisando desse suporte em oração, os seus discípulos não conseguiram orar com ele. E Lucas 22:45 dá um detalhezinho que nos outros evangelhos nós não vemos, que o sono daqueles discípulos, a causa do sono é a tristeza que eles estavam sentindo. Aí Jesus é preso. Sexta-feira, Pedro nega Jesus, chora amargamente por isso. Jesus é zombado, é espancado. Então Jesus, a princípio, ele é colocado perante o Sinédrio, que é o mais alto tribunal religioso dos judeus. Então ele é levado ao Sinédrio. Jesus fica perante Pilatos também, que lava as suas próprias mãos diante da responsabilidade que tinha. Jesus vai também perante Herodes e depois de muita humilhação é executado na cruz no Monte Calvário. Jesus é sepultado por José de Arimateia, homem bom e justo, como diz Lucas 23:50. Isso na sexta-feira. No sábado não aconteceu nada. Por quê? Porque na cultura judaica ninguém pode fazer nada quanto à preparação do corpo de Jesus, pois é dia de descanso conforme o mandamento. Domingo, vitória sobre a morte, aleluia. É por esse motivo que nós estamos aqui. Jesus está vivo, Jesus reina eternamente, aleluia. Jesus subiu ao céu. Quando os discípulos estavam ali diante de Jesus e ele subindo ao céu, estava todo mundo ali, eles estavam ali extasiados. Chega os anjos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como viste subir. Atos 1:11. Então, vocês estão olhando, vocês estão extasiados, olha, da forma como ele está subindo, ele vai descer novamente, ele vai voltar. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Um dia ele realmente voltará. Lá em João 14:2-3, nós temos uma promessa aqui que é maravilhosa, maravilhosa. Veja, na casa de meu pai, eu estou lendo na nova versão transformadora, que eu achei muito, muito legal essa versão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Amém. Aleluia. Então, concluindo, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Isto é, ele é a única possibilidade de alguém passar da morte para a vida, da separação de Deus à vida. E a vida que Jesus se refere não é essa vida que temos agora. Essa vida que nós temos é um sopro, é um presente de Deus, mas é um sopro, é muito rápida. Jesus aqui está falando de vida abundante. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida em abundância? Do grego perissos, que significa
exceder algum número, medida, posição, necessidade. Abundância é algo que excede. A vida eterna, como eu disse, foi sexta-feira que eu disse que às vezes a gente usa a expressão, onde você passará a eternidade? A eternidade não passa. A nossa mente nem alcança isso. Quantos anos? A gente vive aí 100, 105 anos. Conheço um pastor que morreu com 105 anos, se não me engano 105. Mas está com Jesus já. Você vive aí muitos anos. A gente vê, a Bíblia relata no passado, as pessoas viviam muitos anos, mas não vivem mais. Já foi. Então, aqui nós não temos abundância de vida. Vida abundante é vida sem fim, vida eterna. E eu quero perguntar a você, você já tem essa vida eterna? Se não tem, você deseja tê-la? Pense nisso. Pense nisso. Jesus ressuscitou. E daí? O que isso significa para você? Ele ressuscitou para você? Sim, ele ressuscitou. E qual é a tua resposta a esse milagre tão grande que aconteceu, essa doação que aconteceu por amor? Qual é a resposta que você tem a Deus? Eu quero convidar você a essa reflexão. Se você ainda não tem certeza de salvação, é um momento para refletir e pedir ao Senhor. Senhor, me dê essa certeza. Me dê essa certeza. Depois você vai me contar o que Deus fez na tua vida.